E como foi para você, enquanto mãe, lidar com esse diagnóstico e passar a entender o seu posicionamento, né? O quanto é importante essa postura? Foi esclarecedor, né, porque fez sentido muita coisa. A gente precisa ter, eu tinha essa necessidade de ter uma resposta, seja ela qual fosse. Porque quando a gente fez a avaliação, não foi uma avaliação para descobrir se ele tinha outras habilidades, foi uma avaliação geral, para ver se qualquer outra coisa poderia resultar dessa avaliação. E a gente estava super tranquilo em relação a isso. O que desse de resultado, a gente ia lidar com isso e ia fazer o que fosse melhor para ele. Então foi uma coisa esclarecedora. Foi um Dá um pouquinho de medo, porque eu sei que o emocional dele, eh, influencia, né, um pouco mais intenso, então a gente precisa lidar muito bem com isso para que essa energia dele, essa ânsia dele por conhecimento seja dissipada de uma forma boa, porque isso pode ser uma coisa ruim também. Porque se ele tem essa necessidade de ser suprido com coisas, se a gente não tiver essa, Você não tá sabedoria em relação a isso, alimentando? tá alimentando isso pode estagnar ou isso pode gerar uma revolta dentro dele. Ou ele pode se interessar por coisas que não são tão legais, entende? Então a gente tem que pensar nisso como um todo. Pelo menos é a minha visão. Então hoje, saber trouxe clareza, esclarecimento, lidar com isso. Então hoje ele tá indo para uma nova escola ano que vem, a coordenadora sabe disso, a escola sabe da criança que vai receber. Então isso é importante, você tá criando o ambiente. Poder buscar mais coisas. Então eu vejo que eu já preciso criar coisas para estimular ele de uma forma, não estimular, mas para suprir ele, né, para que ele se Oferecer além do que oferecer ele além recebe, do que né, ele da recebe, escola. tratar ele dessa forma por igual, entender que em alguns momentos ele vai ser intenso e não é porque ele quer ser. Então o que acontece, às vezes ele reage a alguma coisa muito simples, de uma forma muito intensa, e eu saber que isso não é porque ele quer, é uma coisa que ele não controla, não evita com que eu brigue com ele, por exemplo. Se eu não tenho discernimento nisso, eu falo: "Mas por que você tá chorando por uma coisa tão boba?", vamos dizer assim. E eu sei que aquilo não é bobo, aquilo é sério pra ele. Sim. Então, enfim, essas coisas, tem um pouco de receio, óbvio, de medo do que ele vai enfrentar quando ele for adulto, do que vai acontecer, se ele vai lidar bem com isso a longo prazo. Mas assim, é como tudo, a gente sabe lidar, ele pode fazer uma terapia e, né, dissipando isso e aprendendo todos os dias. A gente aprende também, porque ele vai se desenvolvendo, vai mudando. Então a gente vai aprendendo também a lidar com isso. Você fornece ferramentas para É, ele, tipo assim, vocês estão construindo agora um relacionamento e construindo as ferramentas que ele vai utilizar para o resto da vida inteira sim, dele, para ele poder conseguir lidar com sim. com esse quadro dele, né. Aprendendo também todos os dias, né? Sim, com certeza. Aprendendo a ser mãe de uma criança de altas habilidades. É porque ser mãe por si só já é totalmente desafiador, né, Sim, totalmente. Pra quem não tem filhos, né, obviamente não é o nosso público, mas para sim, quem não tem filhos, eh, o fato de você ser responsável pela vida de outra pessoa, 100% responsável, é muito pelo menos pra mim, é um sentimento muito complexo, porque daí eu fico: "Puts, mas aí agora eu não fiz direito isso aqui. Ah, mas e será agora eu dei uma bronca, eu botei de castigo. Será que eu tô fazendo certo de estar fazendo isso nesse momento? Será que eu não deveria ter um pouco mais de empatia com ele nesse sim. assunto?" É difícil, sabe, ter essa conseguir Ponderar, achar esse ponto, né, de equilíbrio. E agora o que você espera, assim, para o futuro do seu filho? Você falou aí, né, de como ele vai lidar, tem essa preocupação, mas o que que você espera, assim, ele tendo esse quadro, né, vocês conhecendo, sabendo, entendendo, o que que você espera de para que ele para o futuro dele, sabe? eu espero que ele seja feliz. Eu espero que ele consiga lidar com isso da melhor forma, que isso não seja um problema na vida dele, mas que seja algo que ajude ele a chegar a lugares e que ele consiga lidar com isso da melhor forma possível, que ele possa ajudar outras pessoas, que ele possa conscientizar as pessoas, talvez, da importância de buscar essa avaliação, assim como tudo, quanto antes você sabe, melhor. Então, tem muitos adultos que têm altas habilidades e não sabem, são diagnosticados com coisas erradas e estão lidando, e porque altas habilidades é genético, né? Então, provavelmente o Felipe tem altas habilidades. E talvez ele não ter feito uma avaliação mais novo dificultou muito a vida dele, né. Então, assim, isso é comprovado. Então eu espero que ele seja feliz, que ele consiga realizar as coisas dele. Eu não tento criar muitas expectativas em relação ao Caio, para que eu não possa,
Você não se frustrar, né? espelhar nele coisas minhas. O que eu peço é que ele seja um adulto feliz, que ele seja um adulto que ele se sinta realizado, que ele viva coisas, então assim, que ele possa, se ele quiser viajar, que ele viaje, o que eu puder fazer como mãe, independente dele ter outras habilidades ou não, proporcionar para ele, eu vou fazer. Então, se ele tiver um sonho que eu puder ajudar, que eu possa não ser uma mãe que barre ele ou que evite, e que, acima de tudo, o que eu peço, assim, é que ele seja uma criança que ele conheça, como eu posso dizer? Que ele conheça o máximo de coisas que ele puder, para que ele se desenvolva, para que ele desperte, mas que antes de tudo que ele conheça Deus, sabe? Que ele seja uma criança, que ele seja temente a Deus e que ele leve isso para a vida dele. Que isso eu acho que é principal. O meu filho pode conhecer tudo, o mundo inteiro, pode saber falar milhares de línguas, enfim, tudo, mas se ele não conhecer a palavra, para mim, eu falhei. Então, essa para mim é primordial. Eu, Camila, como crença pessoal. Entendi. No Mapa da Mulher tem uma empreendedora que trabalha com isso, né? Sim, a Dani, ela foi quem diagnosticou o Caio. Ela tem é o único instituto da região de altas habilidades. Eu vou deixar o link também, né, do Instituto e do arroba da Dani aí para quem quiser saber mais acerca do assunto. É bem legal, é bem interessante. E todo conhecimento é válido, Sim, então é muito você importante. pode ajudar outras pessoas, Pode né? ajudar outras pessoas, exatamente. Bom, a gente tá chegando no final. É Passa sempre. rapidinho, É, né? quando a gente vê, pá, passou, né? Mas a gente tá chegando no final. Camis, pode deixar sua mensagem final, pode falar um pouquinho mais do Mapa da Mulher. Lembrando que eu vou estar deixando os links de tudo, né, de tudo nas descrições. E é isso, gente. Bom, falei bastante. Eu queria mais uma vez agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Esses espaços são muito importantes para nós, principalmente nós mulheres, né? A proposta do mapa é isso, termos espaços de fala, que nossa voz seja ouvida, né? Que não seja limitada, barrada, enfim, abafada. Então, eu convido você que é empreendedora para conhecer o Mapa da Mulher. É uma proposta para empreendedoras, para microempreendedoras, empreendedoras individuais, né? Enfim. Então, para você conhecer o mapa, acredito que vai ser de grande valia. Tem sido um projeto bem bacana. É o meu projeto de vida. Então, assim, não vou parar, não vou desistir, vou mudar o que for necessário. Mas eu acho que é isso, assim, não tenho muito o que. Conheçam, acho que é mais fácil a pessoa vir ver a página, enfim, conhecer. Eu costumo estar do outro lado, então tá aqui tá meio difícil, tá meio complexo. E A é isso. Camis tem o. E eu tenho o podcast do mapa, então geralmente estou no lugar que a Mai tá. Então tá aqui do lado, tá sendo uma experiência. E sobre o Caio, sobre os nossos filhos, eu acho que independente de ter outras habilidades ou não, que a gente possa conhecer os nossos filhos, né? E entender. Porque às vezes a gente, por não. E que permita que eles se conheçam também. Então, que o Caio ele tenha clareza das De quem é o demandas que ele Caio? é, das demandas dele. Porque talvez nós sofremos muitas coisas hoje porque a gente não teve conhecimento sobre quem nós éramos, né? Nossa, com certeza. A minha experiência, gente, quando eu era criança, nada. Sim, não tô aqui falando que a minha criação foi horrível, não é nada disso. Mas eu tinha muito pouco espaço para ser a Mahaira. Sim. Eu tinha muito espaço para ser a filha, a neta, que tinha que estudar, que tinha isso. Mas aonde que cabia a Mahaira, sabe? De me conhecer, de entender o que eu gosto, o que eu não gosto, sabe? Eu tinha muita expectativa, né? E eu precisava corresponder àquela expectativa e faltava espaço para mim, Sim. sabe? Então realmente é muito importante você permitir que os seus filhos, né? Os meninos, no Sim, caso da sim. Camis, o Caio aí, possam se permitir e se conhecer enquanto pessoas, enquanto seres humanos, porque somos todos diferentes. Sim. Né? Não é porque a gente vive todo mundo na mesma casa que a gente pensa todo mundo igual. Que Nossa bom. Senhora, Que bom. né? Que bom que a gente é diferente, a gente Que pode bom. aprender coisas diferentes, né? Inclusive, eu falo, gente, uma das melhores coisas que aconteceu comigo foi vir trabalhar na Color Brand, porque a Color Brand me motivou a começar o meu podcast, me permitiu crescer, me permitiu estudar, me permitiu, assim, me tornar uma pessoa melhor do que eu era, sabe? Então, vim para este modelo de vivência, de vida, de troca de experiência, de trabalho, foi A muito ambiência importante. influencia demais. Muito, muito mesmo. É isso. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui.
Vão ter que aguardar agora até dia 25 de novembro, né, o próximo episódio. Agradeço muito vocês terem assistido o podcast até aqui, né, ou escutar pelo Spotify até aqui. Eh, Sigam a gente nas redes sociais, eu vou estar deixando os links na descrição, tanto do Papo de Mai, quanto do Mapa da Mulher, quanto do MapaCast. Enfim, tem muito link aí na descrição para vocês que vale muito a pena vocês darem uma conferida, né. Queria agradecer a Color Brand, que é apoiadora desse projeto, né, até o momento, desde o seu início até o momento, e vai continuar sendo. Uhul! E agradecer muito a Camila, né, por estar vindo aqui, Sim. compartilhar a experiência dela, né, trazer um pouquinho do trabalho dela, da vivência dela. E é isso.